Alô, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Vamos falar hoje sobre o seguinte tema: por que o médium desiste? Ao longo de todos esses anos de Umbanda, e não foram poucas experiências de vida que nos trouxeram dificuldade, que nós poderíamos ter desistido da caminhada mediúnica ou da tarefa da mediunidade, mas perseveramos, e isso não nos faz melhor do que quem quer que seja. Mas eu reflito, procuro as respostas da motivação que muitos médiuns desistem do seu mediunato. Os amigos espirituais nos informam que a grande maioria de médiuns que reencarna com esse compromisso acaba não concretizando-o em terra por vários motivos. Durante os anos, nós observando, refletindo, podemos fazer algumas inferências do porquê que os médiuns desistem da sua tarefa mediúnica. Primeiro, a desorganização da sua vida. O médium ele tem a expectativa que ele sendo médium, que a sua vida vai correr sempre bem, que ele vai estar sempre tendo benefício, que os amigos espirituais vão estar abrindo o caminho para ele, que ele não vai ter dificuldade na vida. Ou venderam isso para ele, passaram essa informação que ele tinha que exercitar a sua mediunidade, senão ele continuaria com a sua vida atrapalhada, digamos assim, que seria um compromisso. E quando o tempo vai burilando o nosso ego, nós vamos nos dando conta que nós, médiuns de Umbanda, não somos privilegiados na criação em nenhum aspecto, muito pelo contrário. Aliás, creio eu que nós sejamos mais exigidos pela sensibilidade mais aflorada, né? de perceber energias, de perceber o mundo astral. Então, esse médium, quando ele vê que a vida dele se desorganiza num determinado momento, seja na sua parte afetiva, psicológica, emprego, né, próprio processo de saúde ou de relacionamento, todo o impacto social que isso tem, né, ele acaba se desmotivando, se desencantando, porque a motivação que ele veio para a Umbanda, ela foi equivocada. Então eu vejo muitas vezes esse desencanto ao longo do tempo. Mesmo nas casas sérias que não prometem nenhum benefício extemporâneo para o médium, mesmo nessas casas há, por vezes, esse desencanto do médium no seu mediunato, porque ele, além de ter que vencer todos os seus desafios, os seus obstáculos, os seus sofrimentos do dia a dia, ele ainda tem que consolar, ele tem que conseguir quebrar, né, a casca dura e deixar a pérola oculta que ele tem dentro dele, que é o ori, que é o espírito dele, aflorar no processo de aconselhamento no terreiro, se ele é médium ativo, e a partir daí ele além de ter que lidar com o sofrimento dele, com as dores no dia a dia, ele também tem que consolar os outros que o procuram nas indiras de Umbanda. Talvez esse seja o grande motivo da desistência, mas existem outras possibilidades de desistência. O médium se dá conta que aquele não é o caminho dele, não é isso que ele quer para ele nesta encarnação, embora ele possa ter esse compromisso. Ele prefere ir para outras searas, outras religiões, ele prefere daqui a pouco ir por um caminho de terapias mais alternativas, holísticas. É o ir e o vir, é a escolha, os caminhos, as decisões de cada um que devem ser respeitadas. E ao longo do tempo, todo e qualquer agrupamento mediúnico, ele naturalmente tem uma saída e entrada de médiuns. E o zelador, o dirigente, ele deve encarar isso com naturalidade, não trazer isso para o seu campo de pessoalidade,
que ele está sendo rejeitado, ou que não estão gostando dele, ou que estão traindo a casa, porque todos são livres. E, inclusive, os médiuns têm o direito de escolherem, em um determinado momento, outras casas de Umbanda, se aquela onde ele estiver não estiver mais atendendo o anseio do seu ori, as suas expectativas de burilamento espiritual. Mas, a grosso modo, o motivo de desistência de muitos médiuns seria que, em determinado momento, a sua vida se desorganiza financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, nas suas relações, na parte social, e ele se desencanta com a Umbanda ou prioriza naquele momento tratar, cuidar da sua vida e deixa a sua mediunidade de lado. É um direito que todo médium tem, e eu sempre digo, o médium que não está com a sua vida minimamente organizada, e minimamente não quer dizer sua vida perfeita, que não existe perfeição em terra, ele vai ter dificuldade para doar-se com a intensidade e com a profundidade que a Umbanda exige dos seus medianeiros. Então, se ele está com a sua vida desorganizada e minimamente ele não consegue organizá-la, é melhor que ele volte para a assistência. Ou, se é da sua escolha, seguir o caminho de optar por uma outra religião, por uma outra confissão religiosa, enfim, aonde ele encontre respostas e o reequilíbrio para aquilo que o está transtornando e o leva a desistir da mediunidade. Há que se considerar também os aspectos ocultos de influência espiritual, que por vezes a obsessão, o assédio, né, a obsessão dos nossos pontos fracos acabam minando nossa coroa mediúnica, nosso eledar, nossa sintonia com os nossos guias. Advém o tédio, o desencanto, que isso é potencializado pelo obsessor, e os médiuns não se dão conta disso e muitas vezes acabam desistindo da sua mediunidade na Umbanda. Eu sou Norberto Peixoto, obrigado, meu irmão, por mais uma oportunidade. Até a próxima oportunidade.